boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agora sim, estamos dando início oficialmente a essa audiência pública sobre a mortalidade materna. Eu me chamo Ivan Moraes, sou vereador do Recife pelo PSOL. Quero saudar o plenário, principalmente, na verdade, o plenário hoje, as pessoas que estão vendo pela internet não estão podendo ver, mas eu posso dizer que é um plenário quase que 100% formado por mulheres, o que traz para a gente uma reflexão importante, principalmente, hein, velho? Que vergonha, hein? Os homens estão precisando chegar junto dessa discussão também. Mas, enfim, feliz por vocês estarem aqui, mulheres de luta, mulheres que têm acompanhado a pauta da mortalidade materna. Sem mais delongas, vou convidar logo as pessoas para comporem a mesa, começando pela senhora Juliana Martins, secretária executiva da Atenção Básica, representando nessa audiência a Prefeitura da cidade do Recife. Já convido Paula Viana, responsável pelo Comitê Municipal de Morte Materna, assim como Sandra Valongueiro, representante do Comitê Estadual da Mortalidade Materna. Thalita Rodrigues, da Frente Pernambuco pela Legalização do Aborto. Leila Katz, representando a Rede Feminista de Ginecologistas. E já estão a caminho, assim que chegarem, eu convidarei à mesa, tanto a promotora Helena Capella, responsável pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça em Defesa da Saúde, o CAOP Saúde, do Ministério Público de Pernambuco, e a deputada Dani Portela. Assim que chegarem, nós as conduziremos automaticamente à mesa. Enfim, como vocês me ensinaram, a morte materna, ou ciclo gravídico puerperal, é aquela que é definida como a que acontece durante a gestação, ou até em 42 dias após o parto. A razão da morte materna, a RMM, é um importante indicador, é o cálculo entre o número de mortes maternas e o número de nascidos vivos. Eu não vou arrodear muito, mas vou dizer que, pelo menos desde que eu me tornei vereador dessa casa, em 2017, os índices desse GMM do Recife, RMM, estão bem acima do que preconiza como aceitável a Organização Mundial da Saúde. A gente chegou a pegar 90, 95, beirando 100. Em 2020, a gente chegou a 148,5 por 100 mil nascidos vivos. Esse é um número limítrofe, dentro do que a OMS já considera muito alto. Muito alto, é até 150. A gente estava em 148,5 em 2020, durante a pandemia da Covid-19. É importante dizer que o Brasil foi um grande destaque de morte materna durante a pandemia do Covid. Foi um destaque mundial. Nós somos campeões mundiais de morte materna durante a pandemia. Estou falando do Brasil, não estou falando do Recife, mas o Recife está dentro do Brasil, comunga de problemas bastante semelhantes. E a gente hoje tem uma mesa extremamente qualificada para debater essa pauta. É importante, todo mundo aqui sabe que na semana passada nós aprovamos nessa casa um projeto de lei importante, que é o projeto do Mãe Coruja, que deverá estar sendo implementado aí nos próximos dias. Nosso mandato teve a oportunidade de, a partir de sugestões desta rede, dessas pessoas que compõem essas redes, fazer algumas emendas. A gente sugeriu 6 emendas, das 6 emendas que a gente sugeriu, 4 foram aprovadas. É importante a gente ressaltar o diálogo importante que houve, tanto da bancada da oposição quanto da bancada da base do governo, para que essas emendas pudessem ser protocoladas a tempo, debatidas nas comissões e estarem no texto final. Um projeto que passou quase por unanimidade, importante ressaltar que ainda há uma resistência muito grande de um segmento muito pequeno, mas muito barulhento da sociedade, que não se conforma com o termo pessoas que gestam. É como se fosse uma grande agressão à maior parte das pessoas que gestam. Pessoas com útero também. Muito obrigado. Então vou passar a palavra para quem protagoniza essa luta, para quem protagoniza essa pauta, para quem está na gestão buscando enfrentar esse desafio. E vou começar, para quem não está acostumado a vir para as audiências que a gente promove, normalmente eu começo pela sociedade civil. E aí a sociedade civil vem, conversa, pau, e a prefeitura vai e coloca o seu posicionamento, enfim, anuncia alguns encaminhamentos.
Hoje a gente vai fazer diferente, eu vou explicar por quê. Porque nós não temos ainda os dados mais recentes de morte materna. E quem tem isso é a prefeitura. Então, acho que para o bom andamento da nossa conversa, nessa audiência de hoje a gente vai inverter. Então, a gente começa ouvindo a prefeitura, depois a gente ouve as representantes da sociedade civil, a gente abre para o plenário faz suas considerações e a gente volta para a mesa para fazer encaminhamentos, e aí as pessoas que são da sociedade civil, que quiserem fazer sugestões, críticas, enfim, a gestão, elas terão essa oportunidade, tanto a partir da plenária, quanto na volta. O nosso mandato, e é importante que a gente faça também esse registro, nós temos proposto muito sobre morte materna, não apenas as emendas ao projeto Mãe Coruja. Então é importante a gente lembrar dois requerimentos que nosso mandato fez. Até eu preciso falar isso antes, porque se você tiver o que dizer, você já diz. Então a gente tem pedido, já fizemos isso oficialmente em forma de requerimento, que seja realizado um curso de simulação de urgências obstétricas para o treinamento de médicos, enfermeiros e enfermeiras nas causas de morte materna mais evitáveis. É possível até que já esteja acontecendo, então por isso que eu estou dizendo logo que foi requerido por nós já há algum tempo. Assim como também requeremos oficialmente, passou pelo plenário da Casa, foi aprovado por unanimidade, um requerimento para que seja implementado o serviço de score de risco MIOS, que é o Modified Early Obstetric Warning Score. É um método mundial que facilita o encaminhamento de mulheres, de pessoas com útero que estejam em momento de parto, que haja risco. Além desses dois requerimentos, a gente tem pedido, isso aí não foi oficializado, mas entendo que está sendo oficializado agora verbalmente, que a equipe de vigilância do óbito materno e infantil e da vigilância epidemiológica do Recife seja aumentada. A gente tem notado, a partir de relatos de pessoas que estão na rede, uma necessidade de mais profissionais habilitadas para essas funções. Então, registrei os requerimentos feitos, registrei o pedido novo, passo a palavra para Juliana Martins, falando pela Prefeitura. Juliana, você vai ter 10 minutos na primeira fala, naturalmente depois o que for necessário a gente volta. As restantes da mesa terão 7 minutos, aí a gente vai abrir para as inscrições, vamos tentar fazer pelo menos 10 inscrições para o plenário, são inscrições de 3 minutos. Eu vou lembrando, quando estiver chegando no final das falas da mesa, eu lembro que as inscrições serão feitas com Carol? Carol. Pronto, Carol Vergolino, a quem já registrou a presença, assim como a de Jô Cavalcante, pré-candidatas do PSOL à vereança, quem sabe no ano que vem elas que vão estar presidindo essa mesa. E Juliana, você fica à vontade, é uma honra, um prazer tê-la conosco hoje. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu gostaria, assim, enquanto a gente vai colocando a apresentação, para não pegar nosso tempo, tá? De dizer ao vereador que, assim, a importância, né, da iniciativa da gente discutir uma pauta tão importante. É um problema de saúde pública, a mortalidade materna, né? Quando a gente observa em números absolutos, comparado com outros eventos, não é um número grande, mas é um evento devastador para as famílias, né? Devastador para a sociedade como um todo, tá? Então, assim, hoje, né, 28 de maio, que é o dia exatamente da luta pela redução da mortalidade materna, eu acho que é um dia muito importante, né, de estarmos aqui discutindo aí sobre a temática, tá? A gente trouxe a apresentação, conforme foi pedido. Vou ver aqui como é gerenciar esse tempo aí com essa... aqui olhando para mim, o tempo rodando. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Muito obrigada. Pronto. Tá ótimo. Obrigada. Então, gente, a mortalidade materna, né, ela vem crescendo bastante, né, depois da pandemia que a gente passou. Então, a gente teve uma desorganização grande dos nossos serviços, né? Todo um processo de retomada desses serviços, né, pós-pandemia, e o aumento da mortalidade materna, né? Então, a gente tem um destaque de algumas das capitais, né, do Brasil, que houve aumento da mortalidade materna comparado ao ano de 22 com 23, né, que são os 2 anos que a gente tem os dados fechados, né? Então, das 9 capitais aqui do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa, Recife e Teresina tiveram aumento aí da razão de mortalidade materna. Pode passar. Aqui é um pouco, né, o nosso cenário.
Recife, a gente faz análise dos óbitos maternos considerando até um ano, né? O vereador Ivan, ele fez a leitura da definição do que seria um óbito materno, né? Que é aquele ligado à gestação, gravidez, o parto puerpério até os 42 dias. Né? Então, do ponto de vista de comparação com outros estados, é esse o cálculo que se faz, considerando os 42 de vida da mulher. E é um pouco esse o perfil, né, aí que a gente tem. Né, chegando aqui, a gente partiu lá de 2014 com cerca de 51 óbitos para cada 100 mil. Né, a gente vinha numa tendência de redução até a pandemia, aí, no qual a gente teve realmente uma explosão, né, dos óbitos. E aqui em 2023, né, a gente está com cerca de 88 óbitos, 90 óbitos, 89 óbitos para cada 100 mil mulheres, tá? Pode passar. Mas como eu disse a vocês, né, a gente faz análise desses óbitos até um ano de idade, considerando o quê? Né, os efeitos fisiológicos da gestação, né, não passaram com os 42 dias. E, além disso, a gente teve muito avanço aí nas tecnologias médicas que promoveram maior sobrevida dessas mulheres. Né? Então, muitas vezes, as mulheres que complicam, elas conseguem, né, sobreviver, passar dessa barreira dos 42 dias, mas os óbitos eles estão relacionados ainda à gestação. E aí a gente faz análise, tá certo? Considerando, de fato, esse um ano após a gravidez, após o parto. E aí, né, a gente observa aí no gráfico um aumento grande comparado 22 com 23, né? Então, como foi dito também na abertura, a gente está com a razão de mortalidade materna em torno de 136 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Pode passar. A gente trouxe aqui, para vocês também terem uma noção, né, o número de nascidos vivos e o número de óbitos maternos, né, número absoluto e a razão de mortalidade materna numa série histórica, considerando desde o ano de 2001. No município do Recife, a gente está observando uma queda importante no número de nascidos vivos, né? Então, a gente sai de 2001 com cerca de 25 mil nascidos vivos ano, e agora, em 2013, a gente está em torno de 18 mil, né? E isso é do ponto de vista estatístico, né? Ele acaba influenciando no cálculo da razão de mortalidade materna, porque cada óbito ele vai estar, de fato, pesando mais ou menos, mas a gente sabe que aqui a gente não está falando de números, né? A gente está falando de pessoas, e aí cada vida ela importa, né? Mas é só um ponto de vista aí de esclarecimento, de fato, aí da análise dos dados, né? Dos números. Pode passar. Em relação ao distrito sanitário, tá? Então a gente trouxe o recorte aí dos 2 últimos anos, 22 e 23. O que está de azul é o ano de 2022 e o que está de vermelho o ano de 2023, tá certo? Então a gente vê aí um aumento, né, no número de óbitos nos distritos 2